Jussara Soares também está conosco para que nós possamos acrescentar ainda mais informações. Giangiacomo, já a gente conversa de novo, hein? Muito obrigada. Jussara Soares, eu não sei, minha amiga, se tu dormiste, descansaste, porque a imprensa não dormiu nas últimas horas, tamanha importância de tudo que nós tivemos, até porque a gente está falando de um ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, uma explosão política social, né? Responsável por uma mobilização muito grande no nosso país quando a gente fala politicamente. E a parada escalou ainda mais quando a gente tem o nome de Donald Trump. E os efeitos dentro dos Estados Unidos das medidas de Donald Trump, no quesito popularidade, e também os efeitos externos nos outros países, que também ficam divididos. Bom, a gente ficou sabendo aqui, o jornalista Paulo Figueiredo tem articulado as conversas junto à Casa Branca com Eduardo Bolsonaro e diz que Trump deve ir até as últimas consequências. Jussara, eu gostaria de te ouvir sobre o que haveria de ser últimas consequências. A gente está falando de quê exatamente para ver o tamanho do medo, para ver o tamanho do receio que a gente fica ao ouvir-te. Bom dia. Bom dia, Elisa. Bom dia a todos. Olha, dormir a gente dorme pouco, mas tá com um cafezinho aqui, aí tá tudo certo. Pra gente ficar com gás para poder cobrir tudo isso, como essa avalanche aí de notícias. Bem, Elisa, o que acontece? Eu conversei com o jornalista Paulo Figueiredo, que é a pessoa que, junto com o deputado federal Eduardo Bolsonaro, tem articulado essas sanções ao Brasil e ao ministro Alexandre de Moraes há muito tempo, junto com integrantes da Casa Branca. Eu conversei com Paulo Figueiredo logo após o secretário de Estado americano, Marco Rubio, ter anunciado que cancelaria visto americano para o ministro Alexandre de Moraes e, nas palavras de Marco Rubio, seus aliados no tribunal. Bem, o que me disse Figueiredo? Que esta manifestação de Rubio é apenas a primeira sanção. E ele diz mais, que Donald Trump está disposto, já demonstrou, está disposto a ir às últimas consequências. O que ele quer dizer com isso? Que está no radar, Elisa, inclusive a aplicação daquela lei Magnitsky, que são sanções econômicas aplicadas individualmente a pessoas que, segundo os Estados Unidos, o governo Trump, tiverem violado alguma regra dos direitos humanos, por exemplo. Isso é uma das sanções que ele diz que Trump ainda pode aplicar. Bem, e além disso, ele diz que pode ter aumento de tarifaço e também me disse que tudo está sobre a mesa de negociação nas possibilidades de Trump, o que inclui, Elisa, inclusive a expulsão de diplomatas. Claro que é sempre importante a gente destacar que essa é uma declaração de Paulo Figueiredo, que é aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro e que tem feito, sim, essa articulação com a Casa Branca. Mas, ainda assim, é uma declaração dele. Por que eu destaco isso com tanta ênfase, Elisa? Porque não há um documento oficial da Casa Branca, do Departamento de Estado americano, dizendo, olha, essa aqui são as pessoas que tiveram vistos cancelados até aqui. A gente tem a manifestação do Marco Rubio, que é o secretário de Estado americano, mas até agora não tem exatamente uma lista de quem, de fato, teve o visto cancelado. Bem, o que nós temos de informação, ainda segundo Paulo Figueiredo, é que foram cancelados os vistos do ministro Alexandre de Moraes, mais alguns ministros. Os que ficaram de fora conseguiram manter o seu visto para entrar nos Estados Unidos, segundo me diz Paulo Figueiredo, o ministro Luiz Fux e os ministros André Mendonça e também Cássio Nunes Marques. Os dois últimos foram indicados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal e Luiz Fux tem sido elogiado por bolsonaristas pela sua atuação na corte, muitas vezes fazendo um contraponto ao ministro Alexandre de Moraes e, inclusive, no processo de tentativa de golpe de Estado. Então, basicamente, é isso que a gente tem por aqui. Estou aqui com você no plantão, trazendo as repercussões, porque a gente ainda aguarda a manifestação do Supremo Tribunal Federal em relação a esse cancelamento de vistos. Elisa.